안녕. 알겠어. 하지 마세요. 미쳤어? 괜찮아? 진짜? 사랑해. 진짜요? 어떡해. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Súria, esse é o NonaCast especial 2025, versão 2025, melhor dizendo, versão do YouTube. Por motivos N, aí nós saímos do Spotify, estamos agora com o NonaCast diretamente no YouTube, somente no YouTube, para facilitar também as pessoas que não têm Spotify, que também que gostam de ouvir, tá acostumado com o YouTube, e assim fica todo mundo junto, misturado. E o primeiro K-drama a estrear exclusivamente, né, ou ineditamente no YouTube é o Doce Engano, esse K-drama que está na Globoplay. Ele não é novo, ele é de 2023 e conta a história da golpista Lee Ho-eun, que ela é interpretada pela Chun Woo-hee. Tô quase falando direitinho, tô chegando lá. E ela foi... Bom, esse é o plot. Ela foi acusada injustamente de um assassinato dos pais. E ela ficou presa lá, enfim, cumpriu a pena dela. Saiu e foi atrás do verdadeiro culpado. Que é aí um mistério que a gente vai acompanhar durante toda a história. E ela é assistida pelo advogado Han Moo-yeon, que é interpretado pelo Kim Dong-woo. Que é o seguinte... negócio engraçado. Ele sofre de hiperempatia. Eu nem sabia que existia esse problema, gente. Isso não é spoiler, tá? Isso é legal até vocês saberem antes de acompanhar esse K-drama. Ele tem esse problema, né? E ele faz até tratamento, até tem uma psicóloga que trata dele. O que é? O nome já tá explicando tudo. E ele tem esse negócio, quando ele tem um caso assim, ele precisa resolver, que ele precisa ajudar, ele passa até mal que se ele não resolve, e ele se envolveu com a história dessa moça, porque era um negócio, um grande mistério, porque ela foi acusada injustamente, e ela ficava sempre, o tempo todo, calada. Ela não falava, você matou? Ela não assumia, mas também nos assumia, e ficou por isso mesmo. E ela tem a personalidade totalmente inverso. Aliás, eles são praticamente 880. Ela não tem empatia por ninguém. mas nem por nada. Então a história se desenvolve nesse grande mistério aí, que é a gente descobrir quem é o criminoso e o que a faz levar até esse desenvolvimento desse caso, né? Dessa solução desse problema. E ela tem uma outra coisa. Ela é uma superdotada, ela tem aquela memória fotográfica, assim, que ela consegue memorizar tudo de tudo, é uma coisa extraordinária, assim, fora do comum. Então você vê, são dois pontos totalmente extremos, tentando chegar para um objetivo comum, que é descobrir quem é o grande mistério. Só que existe nessa história, não somente o criminoso, mas... uma coisa que leva ao plot que eu achei muito legal, que essa série tem um jeitão assim meio de missão impossível, sabe, aquele negócio de equipe que depois vai aumentando, sabe, tentando descobrir os mistérios, aquele negócio com computador, aquele negócio que prende a atenção, muito bacana, muito legal. Romance praticamente não tem, assim, do jeito que tradicionalmente se desenvolve, né? Não tem. Se tem alguma coisa, é muito sutil, no sentido de empatia, que seria a palavra da vez, que tem entre os dois, né? Que ele tentando resolver. Assim, no geral, ela não quer que ele resolva o problema, tá? Tô falando, isso não é spoiler grave. No geral, ela queria resolver sozinha, porque o criminoso e a situação que ela se envolveu é muito grave e ela queria envolver o mínimo de pessoas possível. Mas como ele tem esse negócio de hiperempatia, ele foi insistindo, que é claro que chegou um momento que ele acabou se envolvendo, descobrindo toda a trama que tinha, que era gravíssima. E assim, sem falar muitos detalhes, o desenvolvimento é muito bom, nível Missão Impossível, se eu tiver um comparativo. Sabe aqueles negócios que você vai desencavando camadas e camadas de mistério que vai tendo, daí eles vão tentando fazer planos, porque como ela era muito inteligente, ela foi tentando bolar planos e tramóias
para conseguir trazer o culpado à tona, e depois não dava certo, sabe? É muito bom. E, como diz a Vicky, não tendo o meme do cavalo, o final foi muito bom, muito bom. Sem spoiler também, mas eu quero dizer o seguinte: todo mundo que foi culpado foi punido. Quem foi punido inicialmente, né, injustamente, foi absolvido. Teve umas penas bem equilibradas, apesar que eu não sei como é que é a lei lá da Coreia do Sul, mas lei é lei, né? Matou ou não matou. Então, dentro desse parâmetro, foi muito bem resolvida e foi muito bom. Eu demorei para assistir, não foi porque era ruim, mas porque foram tendo outros percalços da vida no meio do caminho aí, coisas que eu tive que, prioridades que a vida impõe, eu tive que colocar na frente. Mas quando chegou num determinado ponto que eu consegui ter uma brecha, não conseguia parar de assistir até chegar no final. Tá no Globoplay, lá tá tendo vários, né, tá tendo várias edições de K-dramas, não tão populares quanto tem na Netflix, porque a Netflix ainda é referência para K-dramas, porém eu acho que esse daí foi uma escolha excelente. Pena, realmente eu fiquei com muita pena que a nota dele, eu acho que tá um pouco baixa, lá no My Drama List, eu acho que 7.9, não chegou nem no 8. Eu acredito que essa nota é porque não tem romance, aquele romance fofinho, tchu-tchu-tchu, sabe, guarda-chuvinha, eu te amo, saranhê pra cima e pra baixo. Não tem, o negócio é meio cru. É tudo na base da empatia. Eu acho que foi por isso mesmo, que tá com essa nota meia baixinha. Aquele jeitão policial, aquele jeitão de legal de quem curte o gênero. Então não tô condenando, não tô falando nada, né, contra isso. Mas agora vem a parte com spoiler, né? Antes que eu esqueça, tô dando uma olhadinha aqui, estou falando em tempo real, não estava preparada para tal surpresa, mas a nota lá, acho que eu acertei 7.8 lá no My Drama List. Eu achava que merecia pelo menos uns 8,5, até mais que isso. 9 lá no My Drama List é praticamente impossível. São raros os K-dramas que tem nota acima de 9. 10 até agora eu não vi nenhum. Difícil, né? O pessoal é exigente. Mas enfim, agora vem a parte com spoiler, gente. Assim, como eu direi, a primeira parte eu vou falar sobre a personagem dela, né? Que é o principal. Olha, ela é muito boa atriz. Assim, como a personagem dela não tem empatia por ninguém, tem hora que você começa a ficar com raiva, porque ela passa por cima mesmo, ela atira em quem tem que atirar, ela xinga quem tem que xingar, e essa falta de empatia dela, de vez em quando dá um pouquinho de incômodo, porque assim, como eu direi, eu tive um problema, né, com Tudo Bem Não Ser Normal, que a personagem também não tinha empatia por ninguém. Mas ali naquele caso, você, não querendo fazer um comparativo, porque são duas histórias totalmente diferentes, né? A trama totalmente diferente. Aqui o objetivo dessa personagem, né, em Doce Engano, fez com que a gente compreendesse a situação dela, diferente de Tudo Bem Não Ser Normal. E ela foi punida por ter cometido o crime, porque durante a jornada ela também fez coisas erradas. Mesmo no primeiro crime que ela cometeu, isso é spoiler, já tá na parte de spoiler, né, gente? No primeiro crime que ela cometeu, ela era inocente. Aliás, ela não cometeu, no caso, né? Ela era inocente. Agora, no segundo, ela cometeu coisas ali no meio do caminho, ela atirou em gente, ela invadiu sistemas, ela fez um monte de coisa, que daí ela realmente foi julgada por isso. Foi uma pena menor? Foi, mas foi julgada. Então eu acho legal, sabe, que mesmo que você tenha um personagem que ele é um anti-herói, você tem que ter uma lição, eu acho que tem que ter uma leve liçãozinha ali no coisa, falar assim, olha, o que esse personagem fez não é legal. Ou se ele fez, ele pode se redimir mais pra frente. Porque se sai tudo dando a impressão que o personagem fez um monte de coisa ruim, apesar que ela não chega a ser perversa, tá, gente? Tô deixando bem claro isso. Mas que ele faça alguma coisa que não é legal, não dá aquela sensação de que, então você ser ruim é legal, você ser ruim é bacana. Você tem
que, entre aspas, gostar de um vilão, gostar de um personagem ruim, mas sabendo que claramente ele é um personagem ruim. Não sei se vocês conseguiram entender, mas enfim, sem mais delongas sobre isso. E ela tem uns momentos que ela tem quarta parede, ela vira pra gente e comenta: olha, eu vou fazer isso por causa de qual situação, eu imaginei isso ou tal situação é isso. Eles usam e abusam do sistema de 24 horas antes, 3 horas antes, pra gente ter aquele negócio da surpresa. Já deve ser o terceiro K-drama que eu vejo que usam essa técnica. Não atrapalha, é interessante para você desenvolver a história, porque se a gente deixa para falar tudo no final, também pode dar um nó, né? Como é que resolveu tudo. Então esse negócio de 3 horas antes e tal já é uma coisa que já é usado há bastante tempo, né? Algumas horas antes, algum plano, como é que se desenvolveu. Então não chega a atrapalhar muito. O personagem dele também muito bom, assim, no geral os dois conseguiram passar a mensagem de como é a personalidade de cada um. Ele com a hiperempatia, então, chega a ser um fofo, mas não, sem ser aquele tchu, mesmo porque os dois personagens não têm 25 anos, os personagens são mais velhos que isso, até na vida real. E daí tem a equipe que trabalha para ela, que é incrível. Todos os meninos são incríveis, que daí que a gente descobre, né, que eles faziam parte de um grupo de criminosos que eram treinados desde criança, que eu achei muito legal essa ideia, né? Não a situação em si, claro, mas a ideia bem bolado de fazer um grupo de criminosos, e eu achei excelente, né? Todos estão ótimos, assim. O vilão, que eu achei um pouquinho mais levemente, o Jay, achei levemente caricato, mas não chega a ser aquele caricato exagerado que a gente vê em algumas histórias que faz um monte de caras e boca. Só no finalzinho que eu achei que ficou um pouquinho, né, tal, mas não saiu muito da linha. Ficou bem melhor do que outros que eu já vi, não me recordo de nomes aqui no momento, mas ficou muito bom. A Jang Kyung-ja, que era a apaixonada pelo vilão, que foi a vilãzinha pobre da vez, ela que foi, eu achei que foi um pouquinho mais caricata. Sabe aquela vilã que você fala assim, então tá. E me desculpe, gente, eu tenho que falar. A morte dela foi muito ridícula. A paixonite dela pelo Jay, olha, tome isso se você realmente me ama. Mas você mandaria ela me matar? Sim, meu bem, eu sou o vilão. Só faltou ele colocar um cartaz assim na frente, eu sou o vilão da história. E ela tomou veneno, gente, aquilo lá foi ridículo. Olha, que foi a única parte que eu acho que dessa série toda que eu falei assim, que coisa mais preguiçosa, sabe? Ele podia ter dado um beijo nela e depois ter falado assim, vamos brindar, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Se queria envenenar a moça. Então, realmente, em falhas, eu acho que foi essa única que a vilã patética morreu de forma patética. Mas o que eu tenho mais a acrescentar? Não teria um outro jeito, sei lá. Existem formas, né, até de se matar uma vilã. Eu acho que como aconteceu no K2, que a vilã era muito melhor do que a protagonista, convenhamos, até o que aconteceu, não vou falar, né, porque é spoiler de outro, mas até o que aconteceu com ela foi muito mais interessante. Então, roteiristas, fica a dica, né? Acho que o cavalo ficou com uma peninha fora do lugar, né? Um pelinho fora do lugar, o meme do cavalo, nessa parte aí. Uma pena. Quando a história chega no ápice, tem momentos assim que você fala, meu Deus, mesmo sabendo que é o clichêzão, né? Mas, meu Deus, que história. E a conclusão foi sensacional. Tudo foi incrível. Não teve nenhum momento que você fala assim, olha, saiu da linha, a história desandou, tava tudo bem amarradinho. Então, gente, olha, vão no Globoplay. Esse K-drama, pra quem não tem um Globoplay, tem também disponível no Fansub. Eu vou deixar aqui na descrição o nome da série, que nem eu consigo soletrar, mas tá escrito em inglês, vai lá, procurem. Eu não deixo o link de Fansub, mesmo porque o Fansub pode cair, a gente não pode ter algum problema com o Fansub, então geralmente a gente não deixa mesmo, tá? Então,
recomendadíssimo. Vou guardar no meu coração esse K-drama, muito, muito bom. Não deixem de assistir, dá um jeitinho, se vira aí. Não tem no Viki, tá? Não tem no Viki, é diretamente ou na Globoplay ou no Fansub. Então é isso, a minha dica. Deixa eu ver se eu me lembro mais de alguma coisa. Eu acho que não. A direção é muito boa, a fotografia, figurino. No começo, eu posso falar uma coisa que eu esqueci de falar. O começo eu achei muito estranho as coisas, como é que ela resolvia. Ela dava pequenos golpes, grandes golpes, e conseguia dinheiro com uma facilidade tremenda por conta da habilidade dela, da memória. Lembrei de uma coisa. Teve um momento ali que ela foi tentar pegar um truque de uma riquinha que estava querendo patrocinar aí o criminoso da vez. Essa personagem sumiu, depois não teve conclusão de como é que ficou a história dela, mas deu a entender que a moça se apaixonou por ela, então quase saiu um GL ali, que eu achei bem interessante, foi uma coisa bem explorada. Mas com relação ao caso mesmo, você tem que entender um pouco de finanças, você tem que entender um pouco de bolsa de valores e coisas que eu não sou muito boa. De direito não é muito difícil não, porque ou tá certo ou tá errado, então não tem muito o que errar. Mas de resto eu acho que não teve falha, pelo menos do meu conhecimento técnico sobre esse tipo de assunto, eu acho que tá tudo certo, não vi falha nenhuma. Claro, eu falei que eu ia encerrar e tô continuando, mas claro que tem uma coisa, como ou toda a série, todo filme sobre investigação, negócio de, os negócios vão se amarrando, que você vê que é claro que é coisa do roteiro, né, gente? Que tem que dar certo, que a pessoa tem que... nós vamos colocar um negócio para ouvir a câmera não sei aonde, aquilo vai dar certo. Mas realmente teve um momento que deu errado. Então eu achei interessante isso também. Então é uma missão impossível que em algum momento deu certo, em algum momento deu errado, mas que no final todo mundo, entre mortos e feridos, todos se salvaram. Então é isso que eu achei muito bacana. Então basicamente é isso. Aqui quem tá falando é a Kessúria. Esse é o NunaCast versão 2025 no YouTube. Não deixem de comentar, curtir, compartilhar e vão lá na página momentoquedrama.com.br para ver o resto da minha resenha por escrito, ver o trailer, ver fotinhas dos personagens e ver quais outros trabalhos que eles fizeram, tá bom? Então um beijo pra vocês, até mais, tchau, tchau!